A paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo. Como você está? Eu tenho uma palavra do Senhor que é vida, que alegra o nosso coração e que nos mantém em movimento. Pouco se é falado sobre dor, mas eu tenho uma palavra do Senhor que toda essa situação Deus vai transformar em bem. E claro que a gente conhece essa frase, foi o próprio José, depois de ter sofrido com obras da maldade, de ter sido ali, sofrido uma violência, tanto física como psicológica. Mas os sonhos que Deus deu a José estão protegidos. Amém? Ainda não eram físicos os sonhos que Deus deu a José, ali onde fala em Gênesis, quando começa a falar sobre a história de Jacó. Se eu não me engano, deixa eu só ver aonde que começa. Eu sei, mas para eu não falar errado o capítulo. Então, José ele sofre uma violência na sua adolescência, tanto física como psicológica. E nós não iríamos iniciar por esta palavra, mas o Espírito Santo, ele é livre. É 37, se eu não me engano. Eu vou só confirmar para honra e glória do Senhor. Que fala da história de Jacó, José e seus irmãos, isso, a partir de Gênesis 37. Essa história é bem conhecida, aonde os seus irmãos, por não querer que os sonhos que Deus deu a José se realizem, então eles arquitetam um plano. Mas o que eu vejo na palavra de Deus com um olhar, claro que a gente lendo a palavra e não estando vivendo na situação de José, é mais fácil, mas não é diferente da nossa história. Hoje nós temos visto o quanto que filhos e filhas têm sofrido na área da paternidade, têm sido arrancados violentamente, seja pela maldade, porque geralmente os pais, eles nunca perguntam às crianças, né? O que é melhor para elas. Mas muitas crianças, desde a sua infância ou adolescência, enfrentam essa separação. E essa separação nem sempre é feito de uma forma correta. É assim como na vida de José. É de repente. Mas a palavra de Deus nos mostra que isso nos mostra, se essa é a realidade da sua vida hoje, se essa é a realidade da sua vida no passado, como na vida de José, você sofreu abandono, rejeição, violência física ou psicológica, pelas dores que de repente vieram sobre a sua vida e você não tinha controle, como a filha de Davi, Tamar, como Daniel também, quando a Babilônia invade, como aquela menina que estava dentro da casa de Naamã e diz para Naamã, né, fala para Naamã do profeta, e através daquela menina falar do seu Deus, aquele homem que tinha autoridade, títulos e conquistas, pôde ter um novo coração e também ter sua saúde física restaurada, para você entender. Então, a dor, ela não é fácil. É ruim, é agonizante, é estridente, porque traz aflição para sua mente. A gente quer se livrar dessa dor, a gente quer que essa dor ela cesse. E existem momentos na nossa vida
Hoje não é tanto assim, né? Mais ou menos, mas nós vemos bastante pessoas falando das suas dores publicamente, seja numa rede social, nesses podcasts. Eu não tenho o hábito de ver, eu nem sei, ó. Deus está trazendo, mas porque realmente é essa realidade que as pessoas expõem publicamente. Por isso que o Senhor ele vem falando constantemente para aqueles que creem na sua palavra, de fazerem como Ana. Eu ouvi o testemunho de uma irmã minha, Rose Cleide, se eu não me lembro o nome dela. E ela fala que ela estava passando por uma situação muito difícil, que foi um templo. Alguém em nome do Senhor foi usado para a sua vida, ela é profeta, mas também precisa da palavra de Deus, porque José ele já era governante da sua vida, administrador, ele já tinha história, ele já tinha família, ele tinha filhos, ele tinha esposa, mas ele tinha dor. Porque a dor dos processos, elas são reais. Então ela contava que esse processo dela, né, dela ir ao templo, e ali uma profeta do Senhor também foi usada para ela, e ela voltou para casa com um semblante diferente, ela recebeu de Deus uma palavra, ou seja, não havia ainda a realidade mudada, mas assim como Ana recebeu a palavra do Senhor. Então, na sua vida diária com Deus, como Daniel, na sua vida diária, como nosso irmão Jesus, ele ouve a notícia da morte de João Batista e ele já tinha esse hábito de passar tempo com seu pai, porque algo que o Espírito Santo de Deus tem me ensinado a cada dia mais eu tenho que estar unida com Cristo Jesus. Nesse hábito de ir ao templo, caso você não possa ir ao templo, mas de ter uma vida diária com Deus. Porque existem situações que você não vai poder ir ao templo. E aí o que você vai fazer? Você não vai se relacionar com Deus? E esse choro, ele precisa ser posto para fora. Você pode ter um filho agora, um adolescente que está chorando, que não sabe lidar com alguma situação. E eu e você, por já termos uma idade avançada e um pouco de experiência e de maturidade, foi o Espírito Santo que me ensinou, tá? A gente acha aquilo uma besteira, mas para ele aquilo tem um significado. E naquela hora nós temos que deixar ele expor essa dor, ensiná-los a ele a oração, como meus filhos mesmo, às vezes quando tem alguma coisa de madrugada, mãe, vou orar, eu vou repreender em nome de Jesus. Então, eles saberem que esse é o lugar de contato, de pedir para Deus guardar os seus sonhos, guardar o seu sono. Eu não estou dizendo que você tem que ser pai e mãe perfeito. Nós não somos perfeitos. Coloque isso na sua cabeça. Você não é perfeito, nem eu, nem você. Nós estamos em processo de transformação diariamente. A cada dia que nós estamos mais flexível ao Espírito Santo. E eu não vou te enganar. Obras da maldade existem. E a palavra de Deus, que ele nos anunciou há anos atrás, ela se cumprirá. De que a maldade, ela vai aumentar. Então José, ele está no governo da sua vida. Ele está no governo da sua história. Mas antes dele ir para o governo, ele estava dentro de uma prisão. Nessa prisão, José pede ao copeiro para voltar. Como assim? Ele queria que alguém falasse dele para Faraó. Porque ele não era daquela terra, não é? Então José, ele nem imaginava que o plano de Deus para com a vida dele era ali mesmo, naquele território. Então ele sofreu uma ruptura com seu pai, ele era bem tratado. E a paternidade física, né? Deus é nosso pai, ele é espírito. E ele é mais presente do que um pai humano, porque você pode ter tido pessoas que não foi presente, que não assumiu essa responsabilidade de paternidade, de maternidade, que abandonou, que rejeitou. Lembrando que nós devemos entrar em contato com a verdade.
Porque nossos pais podem até ter errado, mas eles não são perfeitos, e nem eu, e nem você. É por isso que aqui no Restauração da Alma, assim como a palavra de Deus me instrui, trazendo o exemplo dos filhos de Noé, que esconderam a nudez do seu pai, e um que não escondeu, e por não esconder, recebeu ali palavra de maldição, porque nós não somos perfeitos. Mas vivemos, às vezes, em uma justificação dos nossos atos, em uma negação da verdade. O problema é sempre o outro, é sempre que o outro que erra, a culpa é sempre do outro, a culpa é do pai, a culpa é da mãe. A gente, na maioria das vezes, não reconhece as nossas imperfeições também, não é? A gente não tem empatia. Quantas mães, porque eu tiro pela minha, viu, irmão? Quantas mães que têm que lidar, ou até homens, isso aí você traz pra sua vida, que tem que lidar com o abandono, com a separação, com a traição, com o de repente. E o abandono, ele pode vir de um familiar, de uma empresa, de um sócio, pode vir de vários lados a maldade, porque a maldade é real. Mas quantos filhos têm sido injustos para com os seus pais, né? Uma mãe que carrega um filho 9 meses na barriga e de repente o próprio filho ou a própria filha se levanta contra essa pessoa. Como que isso é visto aos olhos de Deus? E a gente não tem empatia. Muitas vezes esse pai, essa mãe está sobrecarregado emocionalmente, cheio de dores, e aqui não é justificativa, cheio de dores, tem que trabalhar, tem que sustentar a casa. E os filhos hoje, muito envolvidos com as redes, estão em um estado de frustração, porque não tem o que a rede social mostra. E aí ficam nessas cobranças mentais para os próprios pais. Se Deus está trazendo é porque alguém precisa ouvir. Por quê? Porque a palavra de Deus diz para nós honrarmos nosso pai e nossa mãe. E quando não há essa honra, quando você expõe a vergonha do seu pai, da sua mãe, quando você não tem essa prudência, sabendo que você não é perfeito, nem eu sou perfeita, você é amaldiçoado. O filho de Davi, Absalão, ele tinha algo guardado no seu coração do seu irmão. Ele se levantou contra o seu próprio pai. E ele ficou pendurado no próprio caminho que ele estava indo. No caminho de revolta, no caminho de indignação. E o final dele foi triste, foi morte. E eu sei que Deus traz essa palavra porque há muitas pessoas sofrendo com obras da maldade. Porque a maldade pode vir de um filho, de uma filha, de um marido, de um pai, de uma mãe, de um governante, pode vir de um juiz, de um policial. Então, Deus está trazendo esta palavra, glória a Deus, porque a dor que eu e você vivemos, que estamos vivendo e que ainda viveremos, porque, Lília, não vai acabar essa dor, não. Enquanto estivermos nesse mundo, teremos aflições. E para que a gente vença o mundo, precisamos ter fé em Jesus. E para ter fé em Jesus, para ter fé, nós precisamos ouvir a cada dia mais as palavras de Deus. Imagina que você está cercado com obras da maldade. Irmão, eu tenho todos esses versículos que o Pai ministrou e eu não sabia a ordem de dizer aqui. Mas agora ele está falando, eu vou liberando, e aí eu sempre vou trazendo os versículos. A gente vai ler 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 15. A partir do verso 15. Veja, já esqueci o que eu estava falando, porque me preocupando aqui em trazer o versículo. Então, as pessoas têm sofrido nessa área de paternidade, mas o Senhor me traz aqui com uma palavra, que todo o mal que você sofreu na sua vida, com obras de maldade e de injustiça, te tirou de um lugar e está te levando a um lugar, caso ainda não tenhamos chegado a esse lugar,
a um lugar de governo, a um lugar de independência. Porque José, ele era dependente do seu pai. Mas a partir do momento daquela ruptura dolorosa, daquela maldade, aquele mal foi transformado por Deus em bem. Porque o YouTube da irmã, né? Eu esqueci, mas eu vou procurar aqui. Porque José, ele fala que eles planejaram mal, ou seja, a realidade, a gente não tem que maquiar a realidade. É a realidade, o plano que os seus irmãos fez, o plano que a sua família fez foi mal, aferir a morte, iam roubar a sua vida, mas Deus transformou em bem. A palavra do Senhor diz assim, lá em Gênesis, deixa eu ver só o versículo aqui, o versículo que ele fala que Deus, ele transformou em bem. Lá em Gênesis 40, verso 14, ele diz: porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te, uses comigo de compaixão, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, né? Ele estava em uma prisão. Veja, ele queria um ato de compaixão, ele queria bondade. Mas se nós observarmos a palavra de Deus, quando Agar, ela é dada a Sara, ela é o quê? Ela é, você vai entender a palavra que o Senhor quer trazer, que ele ministrou no meu coração. Ela é ali serva daquele faraó. Ela é concubina daquele faraó. Então, Sara ganha ela de presente. Então, só pra gente trazer para uma linguagem que a gente entenda. Naquele tempo, segundo a palavra de Deus, quando uma mulher era muito bonita, esses reis, faraó, tinha um hábito de matar os seus maridos para ficar com as mulheres, não é? E o que acontece? Podemos pensar que Agar nunca foi livre, porque naquele tempo a mulher ela não tinha fala, ela não tinha voz, ela não tinha vez. Então vamos dizer que o pai de Agar não pôde fazer nada por ela. E ela foi parar na casa daquele faraó. Daqui a pouco, aquele faraó dá ela pra Sara. Daqui a pouco, Sara usa ela para poder ser mãe. Aí ela tem que se deitar com Abraão. Daqui a pouco, Abraão manda ela embora. Então veja como que ela sofreu nessa questão de não ter controle da sua vida. E ali há aquela ruptura. Mas aquela ruptura dolorosa que falamos no último vídeo, em que nós vimos que ela está chorando, porque a água do ódio acabou. O seu filho também, né? Chorando, ela se afasta do menino. Ela tem que dar água ao menino. Então isso é normal na vida do ser humano. O cenário faz chorar, porque o cenário é real. E o cenário, ele vai mexer com a nossa humanidade. Vai mexer com as tuas emoções, vai mexer com teus pensamentos, vai mexer com o teu físico. Então, muitos não creem nessa palavra, de que há poder na palavra de Deus para manter a saúde da tua mente, para manter a saúde do teu corpo, para a nosso interno não entrar em colapso e em desequilíbrio. Porque se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo, mesmo que você esteja chorando. Por quê? Porque Deus, ele é fiel à sua palavra. Porque ele é bom, ele é justo, ele vê, ele não é indiferente, ele é um Deus de aliança, ele é pai. Então eu e você não estamos só. Mesmo que na vida tenha tido várias rupturas, abandono, rejeição, poço, fogo, fornalha, cova. E como continuar fazendo o bem em meio a obras da maldade?
A palavra do Senhor diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Então veja, a cidade está cercada de quê? E de tropas, cavalos e carros. Veja, o cenário, ele é real. E por que esse cerco? Esse cerco tem uma intenção boa? Não, a intenção é mal. Aonde José estava, tinha maldade. E ele sofreu com obras más. A Babilônia cercou e Daniel foi levado cativo. Então a maldade, ela é real. As rupturas que sofremos na vida é real. E no céu, agora eu me lembrei, é que não vai haver dor e sofrimento. E o que vai manter-nos firmes é ter fé em Jesus. E a cada dia mais precisamos conhecer a Deus, ler as suas palavras. Porque o que fazer quando a nossa cidade está cercada por um exército? E esse exército quer destruir, matar, levar cativo, vender como escravo, tirar a sua liberdade. Na vida, o sofrimento nos impulsionou a agir, a sobreviver. Mas algo que eu e você tem que ter no nosso interno é que nós estamos vivos e vivas porque Deus sempre nos protegeu contra o cerco do diabo. Por isso estamos vivos e continuaremos vivos para vivermos para a glória de Deus, para que os planos de Deus que Ele tem nos revelado, seja em sonhos, seja com a sua palavra, sejam físicos. Não fique só em sonhos e nem em revelações, mas se tornarão físicos, se tornarão realidades. A palavra de Deus vai mexer até com aquilo que você não quer mexer. Essa palavra é quentinha do céu. Como assim? Existia uma mulher que o profeta libera para ela uma palavra. Ela abençoa a vida do profeta. Ela constrói um quarto para o profeta. Aleluia, glória a Deus. Deus conhece o desejo do seu coração. Aquele que você não pensa mais. Aquele que está guardado numa gavetinha. Aquele que está enterrado dentro de você. Que você não quer tocar no assunto. Você é uma boa serva. Você é um bom servo. E essa palavra se aplica a mim também. Porque a gente já sofreu tanta frustração, tanta decepção, que a gente quer continuar servindo a Deus. A gente quer continuar vivendo para a glória de Deus. Mas há assuntos que nós não queremos mais tocar. Então Eliseu, ele foi favorecido por aquela mulher, porque viu que ele era um homem santo, ele era um homem separado, ele era um homem diferenciado, ele não era um profeta como outros profetas, ele era um homem santo. Ela não pediu a ele bênção, ela não pediu a ele uma palavra, ela servia, ela era assim. Então ele, com todo aquele favor, libera para ela uma palavra.
Então ela diz: não, meu senhor, não mintas para mim. E ele estava mentindo? A palavra de Deus, por acaso, mente? Pois essa palavra vai se cumprir. Porque Deus vai trazer para a sua consciência o desejo do seu coração. E ele não só vai ativar esse desejo, como ele também vai realizar. E vai alegrar o meu coração e o teu coração. O meu coração e o teu coração. Deus transformará em bem toda essa dor, toda essa vida. E você vai governar, e você vai ter independência e a sua própria história, José. Você vê que que não houve esterilidade ali em José. Não é isso? Você vê esterilidade em Sara, você vê esterilidade em Rebeca, você vê esterilidade em Raquel. Mas a partir do José, trazendo numa linguagem para a gente entender, a sua esposa ali tem 2 filhos. Mas a palavra de Deus também nos diz que José ele tinha dor. Porque há muitos pais hoje na vida madura, há muitos líderes hoje na vida madura, há muitos ministros do Senhor na vida madura, que não estão entendendo o que está acontecendo. O passado está presente. Como é que pode? Os irmãos de José estavam no Egito. O passado no presente. Não era o mesmo cenário. Era semelhante. Mas o seu cérebro não entende. Quem está na sua frente é o passado. Quem está na sua frente é as pessoas que fizeram maldades para você. E vai ativar a dor que você não chorou. A dor que você suportou. A dor que você guardou. E aí você pode não estar entendendo. Mas a palavra de Deus diz assim, ó. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele ama você. E ele é justo. Eu oro em nome de Jesus. Para que ele nos proteja do maligno. Do cerco. Da intenção má. Da malignidade. Porque o diabo quer roubar a vida daqueles que são profetas de Deus, que falam a verdade. Veja, o problema não é eu e você continuar respirando. Não, Lília, não. Porque tem muita gente respirando que não tem vida. Eu já tive nesse estado. Eu respirava, mas eu não tinha vida. Vida dentro de mim. Palavras de Deus dentro de mim. Então tudo que o diabo quer é a fé que você tem em Jesus Cristo. É Jesus dentro de você. O que eu tenho dentro de mim? Jesus. Então quando eu sofro com obra da maldade, eu choro como você, eu sinto a dor como você, porque eu sou ser humana. A não ser que as minhas células estivessem desativadas, aí eu não ia sentir dor. Eu sinto a pancada. Eu sinto o embate. Agora, qual é a diferença da Lilian de hoje para a Lilian do passado? É que eu não me desequilibro. Eu vou para os pés do meu pai chorar. Eu deixo de ir a compromissos. Como Jesus, ele fez o que ele tinha que fazer ali, alimentou a multidão, ele teve compaixão, mas ele não deixou de passar um tempo com seu pai. Porque Deus, para você tem um sonho familiar, você tem uma empresa, você tem um ministério, você tem uma universidade, eu não sei o que Deus te entregou. Para que a gente se mantenha firme no propósito, nos sonhos, nas revelações, precisamos nos abastecer com aquele que nos enviou. Ouvir as suas palavras, ouvir a sua voz, descansar. Por que você acha que José chegou ao governo e à independência? Era o homem mais inteligente do mundo. Diz isso a palavra? Ele tinha um espírito excelente. Deus era com José. Deus é comigo e com você. E por isso eu e você vai chegar. Porque muitas vezes essa carne não tem força. Essa carne está dolorida. Essa carne está chorando. Mas o Espírito de Deus
ele é forte. E a palavra de Deus nos faz se movimentar, mesmo sentindo dor. Eu digo que a dor é um vilão. Ela nos rodeia. Veja, o que Jó estava passando? Muita dor, irmão. Muita dor. Fisicamente e psicologicamente, ele estava num estado deplorável, horrível. Todas as áreas afetadas. Então a dor, ela vai querer parar eu e você. A dor vai querer fazer eu e você ficar no meio do caminho. Mas presta atenção em algo que o Senhor me falou usando a passagem do cego de Jericó. Aquele que, enquanto para Jericó, o bom Jesus passava. Um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Às vezes a gente acha que não sabe fazer nada, você sabe. Passou anos pedindo esmola, pedindo migalhas. E o que você está usando para esse exercício? A boca. Está tentando chamar a atenção das pessoas para suas necessidades, dependendo que elas olhem para você e lhe dê migalhas. Então, naquele momento, quando ele ouviu, mas ele não ouviu qualquer coisa, ele ouviu Jesus. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia, glória a Deus. E algo que os meus olhos não tinham se atentado, mas uma ministração do pastor Eduardo Gonçalves na igreja Celeiro, né? Do pastor André Fernandes. É algo que eu não... Jesus pergunta, né? O que aquele cego quer? E eu nunca tinha me atentado a essa luz que o Espírito Santo trouxe nessa ministração. Então, quantas pessoas passaram por aquele cego e deram o que queriam? E Jesus pergunta para ele o que ele quer, não é? Mas isso é verdade. A gente às vezes, né? Alguém pede ajuda a gente dá aquilo que a gente tem. É uma realidade. Mas Jesus pergunta para ele o que ele quer. Então Jesus está nos ensinando também a perguntar para as pessoas o que elas querem, não é? O que elas querem. Porque aquele cego, ele queria sair daquela vida. E ele usou algo que ele tinha, a boca para clamar, a boca para pedir. Mas agora ele pediu a pessoa certa. A pessoa que o trataria com dignidade. Foi isso que Jesus fez com aquele homem. E é bom ouvir as palavras de Deus, tá vendo? Isso é Jesus nos ensinando. Tenha dignidade quando alguém te pedir alguma coisa. O que você quer? Não é? O que você quer? Seja diferente nos relacionamentos. O que você quer? Seja alguém que impulsiona as pessoas a sair daquele lugar. Que exorta, que aconselha. Muitas vezes queremos ser bonzinhos. Jesus tem falado muito sobre isso e ele tem me ensinado e a gente vamos compartilhar junto, porque aqui não tem mais ninguém melhor do que você. Tem alguém que vai falar daquilo que o Espírito Santo de Deus revela. Então, essa palavra, ela mexeu com o meu coração. Deus deu dignidade àquele homem. Jesus, o que você quer? Ele queria ver e ele falou. E aí o Espírito Santo de Deus falou para mim, não é? Quando eu li essa palavra, ele falava aquilo que ele sempre usou. A boca, a limitação para receber migalhas. E eu vou ser bem assim, porque irmãos, veja, a farinha e o azeite não acabaria, não faltaria até, é alto para você acordar, até a chuva vir. Então você pode se contentar com cestas básicas a vida inteira. Você pode se contentar
com o auxílio do governo para a vida inteira. Mas é isso que você quer? Para sempre. Você se esforça para ir no banco, você leva a documentação, você faz isso, você faz aquilo. Você quer sair dessa situação? Jesus pode dar uma herança, Jesus pode mandar tu ir numa universidade, Jesus pode abrir uma porta de emprego, Jesus pode curar a tua deficiência e você sair do benefício e ter saúde e trabalhar. O que você quer, diz o Senhor? O que você quer, diz o Senhor? Não! Eu vou continuar com a minha família assim, passando necessidade. Eu vou continuar com a minha família assim, vivendo em seca. O que você quer, diz o Senhor? Eu quero uma família segundo a tua palavra, uma família que se rende aos teus pés, uma família que vive para a glória do teu nome. Tira a esterilidade do meio da minha família e faz a minha família se multiplicar e torna eu e o meu esposo um, para que a gente possa se multiplicar, para que nós possamos lançar os nossos filhos como flecha em teu nome, eles serem usados para a glória do teu nome. Que passado a sua família teve? Que Deus precisa, a partir da tua geração. Veja, você tem que querer sair. A pressão não é casual. É o tempo da libertação. Da libertação da escravidão e da liberdade que Deus, Ele quer dar a você. Deus quer tirar o lixão. Quer te tirar do lixão e tirar o lixão de dentro de você. Você vai entender essa palavra. Tirar do lixão do Egito e tirar o Egito de dentro de você. Para você acessar a estabilidade, acessar uma terra que mana leite e mel. Uma vida que os seus pais não tiveram, mas pela fé em Deus, na sua presença, você vai acessar. Porque muitas vezes a dor, as células não vão deixar você acreditar que pode acessar. Não vai. Os anos, o ventre que não colabora mais. Então a história de José mostra que José não tinha ninguém no Egito que podia indicar ele, mas ele tinha um espírito excelente. Ele manteve a sua integridade, o seu temor a Deus. E você acha que aquela sabedoria da revelação do sonho, de como agir naquela situação, veio de José assim, pipu? Não. Eu tiro por mim. Essa palavra que eu falo aqui pra você agora, depois eu ouço os vídeos também, né? Eu fico, meu Deus, que coisa mais linda que o Espírito Santo fala. Sabe? A palavra de Deus conversando com você. Teve um dia que eu deitei no sofá e simplesmente ele começou a cantar assim, eu desliguei a TV, tava até ouvindo uma profeta. Eu ouço outros profetas também. Eu nem falo o nome da profeta, não foi? Rosicleide, se eu não me engano. Deixa eu só ver aqui. Ela é uma bênção do Senhor também. É uma mulher de Deus, levantada pelo Senhor. Deixa eu ver se é Rosicleide. Deixa eu entrar aqui no YouTube. Aí eu tava no sofá, quando eu me deitei aí, o Espírito Santo começou a cantar um hino bem baixinho. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que tô. E muitas vezes eu converso com o Senhor e digo, Senhor, eu nunca quis o mal dessa pessoa. Tudo que eu mais quero é viver pra ti. É viver pra minha família, irmão. Eu não vivo olhando pra vida de ninguém. Eu celebro com quem tá crescendo, conquistando. Eu só quero o que Deus tem pra mim, que eu possa suportar. Porque eu sei que Ele vai me dar força, graça pra eu suportar. Então eu não quero nada de ninguém. Eu só quero aquilo que Deus tem pra mim. E em viver para Ele. Entende? Então há muitos momentos que você não vai ter como fazer nada nas situações. E você vai se agarrar em quê? Daniel se agarrou, ó, em Deus. Ele foi orar, irmãos. Os 3 jovens. Se Ele quiser me livrar, ok. Mas também se Ele não quiser, é isso. Rosicleia Amorim. Rosicleia
Amorim. Então ela me contou esse testemunho. Então a gente já teve essa vivência, mas não pode ficar só em ir ao templo. Ela tem hábito com Deus, né? Ela vai ao templo, ela ouve a palavra. E quantas vezes eu vi minha mãe assim? Veja, eu já dei o testemunho, né? Que eu já vi minha mãe enfrentar muitas obras de maldade. Onde ela tá hoje? Uma terra estável. Recebendo o dinheirinho dela, mas vi ela receber migalhas. Vi ela sofrer. E as pessoas que intentaram mal contra ela? Não tiveram futuro. Irmãos, o que a gente tá plantando hoje é o que a gente vai colher no futuro. Se você tá plantando fé em Deus, se desviando do mal, porque o mal existe, você vai entender. A palavra do Senhor fala. Então ele diz, está cercado. E qual é a intenção, né? Qual é a intenção? Parar o profeta. E o que o profeta faz? O que o ser humano profeta, veja, o ser humano profeta faz. Porque é ser humano. Ser humano vai doer, vai sentir, vai se entristecer. Então, quem é a tua rede de apoio? Hein, Ania? A rede do apoio é o Senhor, é o templo, é os pés do Senhor. Amém. Glória a Deus. Veja, Jesus, eu sempre digo, ele é Canaã. Mas quantos sabem que ele é Canaã? Mas continuam pedindo esmolas. Quantos sabem que ele é Canaã, a terra farta, que mana. Tô dando uma linguagem para você entender. Mas continuam paralíticos, limitados, na terra da dor. Todos nós temos um passado e antepassados. Passado e antepassados. E que história hoje estamos repetindo? Que história hoje estamos repetindo? Estamos governando a nossa história ou estamos reproduzindo a história dos nossos antepassados? Houve uma ruptura na vida de José. Mas aquela ruptura, toda aquela dor, deu a José independência e governo da sua própria vida. Se ele continuasse lá debaixo da casinha do seu pai, e ele perdeu o quê? Segurança, seu lar. Ele viveu uma vida insegura, mas não impediu dos sonhos de Deus se realizar. Há insegurança em você? Há faltas em você? Há dores em você? Deixa eu te dizer algo. Deus vai transformar tudo isso em bem. Sabe por quê? Porque tudo isso mostra José não poderia governar. Mas José governa porque José tem um espírito excelente. Quem está com ele é Deus. E o nome de Deus é glorificado. Quantos anos já se passaram e estamos aqui falando de José. E eu profetizo sobre a tua vida o nome de Jesus. Que gerações depois de você, se Jesus ainda não tiver vindo buscar a sua igreja, falarão da nossa história. Eu vou me incluir no meio. Que história? Do que Jesus fez. De onde Jesus te fez chegar. Do que Jesus é capaz. Então, toda a história, irmão, tem passado, tem dor, tem atentados de morte, tem planejamento de morte. Então, a palavra do Senhor diz assim. Aí o profeta respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Não tenha medo, porque são mais. Eles têm muito, mas o que está com a gente, mais. São mais os que estão conosco do que os que estão com eles.
Aí a palavra do Senhor continua. Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Aonde ele estava, o profeta de Deus, estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Preste atenção. Essa proteção ninguém vê, ninguém sabe. Mas antes de Jesus subir aos céus, ele pediu para que nosso Pai, o Pai de Jesus Cristo, nos protegesse do maligno. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: Não é este o caminho, nem esta a cidade. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: Ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram. E eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: Não os mate. Você mataria aqueles que fizessem prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordena que lhes deem pão e água, para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. Ele os despediu, e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. É a palavra que o Senhor tem para a gente. Da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Veja, o profeta não levou eles para dentro da sua casa. Não levou eles, para a intimidade, mas ele fez o bem. Alimentou, deu comida. Então, a palavra do Senhor nos aconselha a fazer o bem. José fez o bem, mesmo ele tendo dentro de si muita dor. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis 42, 24, e, retirando-se deles, chorou. Depois, tornou a eles e lhes falou. E Gênesis 43, 30 fala, e José se apressou, porque as suas entranhas se comoveram por causa de seu irmão. Procurou onde chorar e, entrando na câmara, chorou ali. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis 51. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Então veja, José tinha lágrimas, tinha dor, que foram expressas, que foram expostas, que foram colocadas para fora. Lá em Gênesis 45, 2, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. Então José tinha muita dor, e essa dor foi expressa em lágrimas, foi colocada para fora. A dor do passado, a dor de toda uma história sofrida. Então ele já governava a sua própria história, mas ele tinha dor. Então, o que estava no presente de José? O passado. E esse passado ativou as suas dores e ele chorou. Então chore, ponha a dor para fora, se recomponha, volte a administrar toda a situação, todo o cenário,
tudo aquilo que o Senhor lhe entregou. Não há problema em chorar, diz o Senhor. Não há problema em se separar para chorar, diz o Senhor. Jesus chorou no Getsemane. Jesus, ele soube da notícia de João Batista e ele se separou. Ele foi passar um tempo com o Pai. Então, isso é real. É uma necessidade do ser humano de expor sua dor, de falar da sua dor. Ana, ela chorou no templo, falou com Eli ali, que fez um julgamento errado, mas ela falou, ela se expôs. Jesus falou para o Pai da dor que ele estava sentindo. Então a gente precisa expressar essa dor para fora, para Deus. Se você tiver alguém de muita intimidade, né, que o Senhor te dirija, você também expressar essa dor, mas sempre aos pés do Senhor. Você pode expressar essa dor em fala, em choro, mas não guardar essa dor, assim nos diz o Senhor. E vai continuar administrando, vai continuar governando, vai continuar vivendo, não deixa a dor parar você. Teve 2 lutos na vida de Abraão, ainda assim, ele não parou. Ele acessou o que Deus lhe prometeu. Que o Senhor te abençoe, acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.